Olá, irmãos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos iniciando então mais um culto que seria hoje na nossa igreja, toda terça-feira, o nosso estudo bíblico. Não podendo estar lá no nosso templo, estamos usando as lives para dar continuidade, né, àquilo que fazemos na nossa igreja às terças-feiras à noite, que é estudar a palavra de Deus. Vamos orar então, iniciando a nossa live? Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos reunidos, desta vez de uma maneira virtual, junto com outros irmãos, para meditarmos na Tua palavra. Para, Senhor, mantermos comunhão uns com os outros, ainda que de maneira virtual e também contigo. Pai querido, nos abençoe nessa noite, quando vamos meditar na Tua palavra. Que ela fale ao meu e ao nosso coração, ao coração de cada uma daquelas pessoas que estarão nos assistindo através da internet. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Abençoa cada uma das pessoas que estarão nos assistindo agora e depois, quando estiver gravado. E, Senhor, oramos também por aquelas pessoas que estão precisando da Tua bênção, da Tua graça, do Teu socorro. Abençoa, Senhor, abençoa a cada uma delas nessa noite, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós queríamos conversar sobre um personagem bastante conhecido. Trata-se do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas como homem segundo o coração de Deus, a gente vai ver na vida de Davi que ele não é perfeito, que ele tem os seus pecados, os seus defeitos, né? Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. E nós conhecemos, né, permita-me usar a expressão, a pisada de bola que Davi deu na questão com Batseba, a mulher de Urias, um dos seus comandantes do exército de Israel. E nós já sabemos a história, não vamos usar o texto que conta a história. A nossa intenção hoje é usar o texto que fala do sentimento que Davi ficou por causa do pecado não confessado. E se eu tivesse que dar um tema nessa noite, eu daria as consequências de um pecado não confessado. Temos aprendido que todos nós estamos sujeitos a pecar, mas todo pecado traz consequências. E hoje, analisando o Salmo 51, sim, esse vai ser o nosso texto, Salmo 51, né? Que fala do relato de Davi em relação ao que ele sentiu antes de confessar o seu pecado, até então escondido, né? E a minha oração, meu desejo é que essa palavra abençoe a mim e a você, porque nenhum de nós é super-homem, nenhum de nós é super-crente que não possa se encontrar, de repente, na situação de Davi. Um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus.
mas que pecou. Isso mostra a nossa humanidade, que enquanto nesse corpo nós estamos sujeitos a pecar. Por isso, necessitamos da graça de Deus a cada dia, que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a nossa vida a cada dia. Vamos lá, então, vou dividir a tela aqui com vocês, eu vou ali para o cantinho e nós vamos, então, estudar esse texto, ok? Vamos lá. Aqui está, então, olha, o Salmo 51, Salmo de Davi, quando o profeta Natã, né, o profeta Natã vai ter com ele depois que Natã havia tido relações sexuais com Batseba, como já dissemos que era a esposa de Urias, um dos comandantes do seu exército, do exército de Israel. Então a gente vai ler aqui, versículo por versículo desse salmo, e em vermelho eu coloquei, eu já falei para o pessoal da igreja aqui, congregacional de Mococa, de uma Bíblia que a gente pode baixar aí na Play Store, que é a Bíblia de Strong. A Bíblia de Strong, ela mostra a palavra original, o sentido, não é, mais amplo daquela palavra que, às vezes, em português não tem não traz tanto entendimento como o grego, e no caso o grego tem, no caso o hebraico, né? O salmo tá em hebraico, tá certo? Então nós vamos ver hoje, e eu queria que você acompanhasse comigo aí. O primeiro versículo. Davi começa assim: compadece-te de mim. E esse compadece é como se Davi estivesse dizendo para Deus: olha, seja gracioso, seja piedoso comigo, né? Porque ele sabia que Deus era um Deus de justiça. E ele começa essa oração dizendo: olha, compadece, ou seja, seja gracioso, seja piedoso de mim ou comigo, ó Deus, segundo a tua benignidade. Uma das coisas que Davi conhecia é que Deus era um Deus de bondade. Interessante. Um Deus de justiça, mas um Deus também de bondade. E é bom quando nós conhecemos a Deus, sabemos que Ele é justo, mas sabemos que em todo tempo Ele é bom. E aí ele dá continuidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Ah, queridos, Davi, já naquela época, conhecia as misericórdias, ou seja, a compaixão que só Deus tem. Não é? Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, por causa da sua justiça, por causa da sua ira. Mas quem conhece a Deus sabe também que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo, que Ele tem compaixão. Então Davi diz: olha, segundo as tuas misericórdias, a tua compaixão apaga. E esse apaga aqui, lá no grego, tem, perdão, no hebraico, tem o sentido de destruir, de exterminar, não é? Com aquele pecado, com as transgressões que Davi havia transgredido, com aquilo que ele havia feito. Então ele clama, Deus, Senhor, apaga, destrói, extermina, Senhor, as minhas transgressões. E por que será?
O nosso pecado muitas vezes nos atormenta. Pecado não confessado é usado muitas vezes pelo próprio Satanás para nos atormentar. Depois, ele vai dizer aqui, olha, no verso 2, lava-me. E aqui eu esqueci de colocar em vermelho, está em preto mesmo. Lavar como um lavandeiro, né? Tornar bem limpo, né? Não é uma lavadinha. Está parecendo nos dias de hoje, quando nós precisamos lavar as mãos toda hora por causa do vírus aí, do coronavírus, não é verdade? Então ele diz, lava-me. Se naquela época tivesse máquina de lavar, ele me coloca dentro dessa máquina, me tritura, mas eu quero ter a sensação de limpeza, porque o pecado dá-nos a sensação de que estamos sujos. Né? E ele diz, então, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me. E essa expressão, quando eu fui consultar lá no hebraico, essa purificação é como se fosse uma lavagem cerimonial, né? Que os sacerdotes, né, faziam antes de apresentar as ofertas, os sacrifícios, né? Uma lavagem cerimonial. Então ele diz, purifica-me, lava-me, para que eu tenha condição de estar na tua presença. Lava-me, purifica-me do meu pecado. A oração de Davi. Se nós pudéssemos, né, fazer como Davi, né, de vez em quando nós pudéssemos olhar para nós, ver o nosso pecado e fazer essa oração de Davi. Senhor, me purifica das coisas que eu tenho feito. Não é isso que eu quero, não é isso que me agrada, e eu sei que isso também não te agrada. E seria bom se eu e você, de vez em quando, olhássemos para a nossa vida e fizéssemos essa oração também de Davi. E ele continua ali, olha o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. Ninguém melhor do que a gente para conhecer o nosso pecado, na verdade. Davi sabia o que ele tinha feito. Na sua mente vinha a lembrança o que ele tinha feito. Eu conheço as minhas transgressões. Existem duas pessoas que conhecem as nossas transgressões: nós e Deus. Né? E o meu pecado, ou seja, a minha culpa, está sempre diante de mim. A minha culpa, o meu pecado, está sempre diante de mim. É como se fosse parece um fantasma que nos persegue, nos acusando dioturnamente. E sabe quando isso acontece? Quando nós não confessamos o nosso pecado. Quando nós andamos e carregamos o nosso pecado. E ele quase que nos escraviza. E é o que Davi está dizendo aqui. Meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Ele diz, pequei. Isso lembra o filho pródigo. E a gente podia fazer uma analogia do filho pródigo, quando ele diz assim, pequei. Ele vai dizer assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembram disso? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei aqui, no hebraico, tem o sentido de perdi o direito. Perdi o direito. Não tenho mais direitos. Não é? Pequei contra ti somente.
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essa expressão aqui, queridos, que Davi coloca, não é? E que a gente viu aqui agora, perder o direito, pequei. Aí, a Bíblia diz que nós, quando viemos desse mundo, já viemos pecadores. Nós perdemos o direito porque nós herdamos o pecado original, o pecado de Adão e Eva, que a Bíblia diz que por um pecado todos os homens foram atingidos. Por um homem pecador e por um homem justo. Todos nós podemos alcançar a graça em Cristo Jesus. Muito bem, vamos prosseguir, vou subir um pouquinho aqui agora. Vamos lá para o versículo de número 5. Diz assim, ó, eu nasci da iniquidade. E lá no hebraico, iniquidade tem o mesmo sentido de perversidade, de depravação. E é a condição que cada um de nós nascemos. Não é? Eu e você já nascemos na iniquidade, na perversidade, na depravação. Eu lembro que, certa vez, um pastor Luciano, né? Luciano Subirá, estava pregando, e ele falava sobre os filhos deles, quando eram ainda crianças, né? E a mãe, como toda mãe, né, achava que o seu filho seria um cordeirinho sempre. E ele conta a história que um dia eles estão juntos, o filho estava junto, o menino, o Israel, e de repente ia passando o menino assim, o Israel foi e meteu o pé na frente do menino, o menino caiu. Aí a mãe, a esposa do Luciano, olhou e não acreditou naquilo. E aí o Luciano falou, eu não disse? Isso só confirma o que a Bíblia diz, que nós já nascemos em pecado. A raiz do pecado está em nós quando nascemos. Nós já viemos ao mundo com essa raiz. A Bíblia diz que a estultícia está ligada à criança, mas a vara da disciplina poderá corrigir essa criança. Né? Então, isso dá um exemplo assim de como nós já nascemos em pecado. E o pecado, mesmo naquela criança linda, bonitinha, engraçadinha, mas daqui a pouco ela vai mostrar que ela é pecadora e que ela precisa, como todos nós precisamos, da graça e da misericórdia do sangue do Cordeiro, nos lavando e nos purificando de todo o nosso pecado. Aí, continuando, né? Eu nasci em iniquidade, perversidade, depravação e pecado me concebeu minha mãe. O verso 6, eis que te comprases na verdade. No hebraico também essa palavra tem um sentido de fidelidade. Te comprases naqueles que são fiéis. E no íntimo, e no recôndito, recôndito é um lugar fechado, me fazes conhecer a sabedoria. Deus tem prazer na nossa fidelidade. Deus tem prazer em que nós andemos em verdade. Em verdade. Vamos ao verso 7. O verso 7 diz assim, purifica-me. E
vendo a raiz dessa palavra no hebraico, purificar da impureza, não é? Aquilo que está impuro. Algum tempo atrás, muitos anos atrás, eu e meu pai trabalhamos com joias. Nós fazíamos joias tanto de prata como de ouro, né? E o ouro, ele tem quando vai se trabalhar com ele, algo interessante. O ouro ele pode ter impurezas. E quando então você o lança no fogo, no cadinho, e que você joga fogo direto ali até ele se derreter, então, quando ele chega nesse ponto de derreter, se tornar quase líquido, é ali que as impurezas são tiradas, né? Do fogo. As impurezas, então, desaparecem. E Davi, aqui, nesse salmo, ele está, então, falando dessa limpeza, né? Purifica-me com isopo. Aí talvez você diga, pastor, o que é isopo, né? E pesquisando lá sobre isopo, é uma planta medicinal. E essa planta ela era usada para duas coisas, né? Para medicina, para fins medicinais e também religiosos, né? Elas eram usadas para aspergir, para fazer limpeza, como nós falamos ainda há pouco, ritual, né? Em relação aos sacerdotes, né? Então, purifica-me com isopo, essa planta medicinal, né? E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo. Alvo é tornar branco, né? Mais alvo que a neve, tornar branco. Nós temos um hino, né, que a gente costuma cantar, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você já deve ter ouvido esse hino, né? O sangue de Jesus na cruz do Calvário, graças a Deus por isso. Ele nos lavou, ele nos purificou, ele nos fez mais alvos do que a neve. Aleluia. Graças a Deus. Nos tornou brancos como a neve. Verso 8. Vamos adiante. Verso 8. Faze-me ouvir júbilo, exultação. A gente percebe aqui que o coração de Davi passou a ser triste por causa do pecado. Queridos, se há alguma coisa que o pecado faz, é tirar nossa alegria. Sabe, aquela alegria que você tem de estar em comunhão com Deus, de estar adorando a Deus, não é? De estar ali fiel a Ele. Quando você peca, não é à toa que Adão e Eva se esconderam de Deus. Eu já conversei com crentes que dizem que quando eles pisam na bola, eles não querem ir nem à igreja com vergonha de Deus. Você já tem vergonha de Deus? Eu já. Por causa dos pecados, né? É interessante isso aqui que Davi vai falar aqui, né? Faz-me ouvir júbilo, porque o coração dele estava triste, júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, ou seja, Davi havia sido quebrantado pelo Senhor. Né? E já viu que, às vezes, né, tem umas pregações
que tem uns irmãos que dizem assim, fala, papai. Já viu? E quando você sai daquele culto, você diz, nossa, tá doído, porque eu levei, foi muita lambada, não é verdade? Porque às vezes o Senhor, então, ele nos chama, ele nos corrige, porque ele nos ama. E nesse caso aqui, queridos, Davi, então, está dizendo, olha, faz-me ouvir júbilo e alegria, porque a minha vida está muito triste, porque eu estou me sentindo assim esmagado, como se tivesse sido atropelado por uma carreta. O verso 9, ele diz assim, Senhor, esconde, oculta o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, as minhas perversidades. Oculta, esconde o teu rosto. Você já pediu a Deus para esconder o rosto de você? Como eu disse, eu já. Eu já. Esconde o rosto dos meus pecados. Verso 10. Ele diz assim, ó, Davi diz, cria. E esse cria aqui é o mesmo que a gente encontra lá em Gênesis, né? Moldar, formar. Cria em mim, ó Deus, um coração, ou seja, um ser interior que seja puro. A oração de Davi, queridos, ela precisa ser a oração de cada um de nós. Senhor, cria em mim esse coração puro, porque eu reconheço que meu coração é ruim, meu coração é voltado para coisas que te entristecem, que não te agradam. E essa oração de Davi, ela nos ensina muito. Porque eu e você podemos ser homens e mulheres de Deus, mas estamos sujeitos ao pecado. E precisamos, à semelhança de Davi, fazer essa oração. Não é? Cria, molda em mim, ó Deus, um coração, o meu ser interior puro. Renova dentro de mim um espírito, uma mente inabalável. Senhor, não deixa eu ser abalado por nada. Muitos de nós somos abalados pelas circunstâncias, não é verdade? As circunstâncias mexem conosco. Agora, no verso 11, você está acompanhando aí? No verso 11 diz assim, não me repulses. O que é isso, pastor? Esse verbo aqui, repulsar, é jogar, lançar fora. Não me repulse, não me jogue, não me lance fora da tua presença. Nós não queremos sair da presença de Deus, não é verdade? Não queremos ser lançados para longe da presença dele. Não é? E ele continua assim, e nem me retires, tomar e levar embora o teu Santo Espírito. Nós precisamos entender que naquela época nós estávamos no Velho Testamento e ainda o Espírito de Deus não fazia a habitação definitiva como ele faz agora, a partir do momento em que Jesus subiu e ele então enviou, né, o Espírito Santo. A partir de Pentecoste, o Espírito Santo vem e faz morada. Hoje nós podemos entristecer o Espírito Santo, né? Não que ele vá embora, mas ele entristece. E nós podemos fazer com que o Espírito Santo fique encurralado dentro de nós. Não que ele não tenha poder, não é isso. Nós é que limitamos o agir de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos procurar
ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É deixar que o Espírito Santo domine a minha mente, o meu corpo, as minhas atitudes. Né? Então, nesse caso, eu estarei cheio do Espírito Santo. Não me retires o teu Espírito. Aí no verso 12, ele vai falar de algo novamente que a gente já tocou aqui em cima. Restitui-me, retorna, faz voltar a alegria. Queridos, o pecado, ele é um causador da nossa tristeza, da nossa falta de alegria. Se nós andarmos em pecado, a tristeza vai nos alcançar. E Davi sabia disso. Enquanto ele calou o seu pecado, a tristeza, o seu coração estava triste. Né? Restitui-me a alegria, o júbilo da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito generoso, né? Um espírito generoso. Restitui-me a alegria da tua salvação. A salvação em Cristo ela nos traz alegria. Se isso fugiu da sua vida, você precisa estar pensando seriamente nisso que Davi fala aqui. Não é? Vamos adiante. Vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui, que eu já pego até lá embaixo agora. Então, quando isso acontece, né? Quando o Senhor restitui a alegria, quando eu confesso o pecado e deixo, a alegria então vem. Né? E então o meu espírito se torna um espírito voluntário, generoso, e o verso 13 diz: a partir daí eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Senhor, torna a me dar o teu espírito, torna a me encher, porque eu quero ser usado, eu quero falar de ti, eu quero proclamar as tuas maravilhas, e esse estado que eu estava de pecado, ele não permite que eu faça isso. Queridos, não existe pastor super-homem. Não existe homens super-homens. Só no filme. Só nos filmes. Todos nós já pecamos e nos sentimos como Davi, envergonhados, com vergonha de olhar para o Senhor, com vergonha de orar até. Não tenho condição de orar. Você já não falou isso? Eu não tenho condição de orar. É assim que o pecado faz conosco. Né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Verso 14: lava-me, perdão, livra-me, resgata-me, me tira desse lodaçal, resgata-me dos crimes de sangue. Davi lembrava bem que um homem tinha morrido por causa do pecado dele. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua, a minha linguagem, o meu palavreado exaltará a tua justiça. A oração de Davi é que ele fosse resgatado do pecado. Já teve ocasiões que eu fiz esse tipo de oração. Senhor, me resgata disso. Me arranca disso, Senhor. Quebra isso na minha vida, Pai. Quebra isso. E o Senhor quer responder essa oração. Ele quer quebrar, ele quer nos libertar,
como aconteceu com Davi, né? Resgata-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha linguagem exaltará a tua justiça. E aí, quando a gente confessa e deixa o pecado, olha o verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Sabe, aquele momento em que você canta, adora, porque você se sentiu amado, perdoado, o Senhor resgatou você, o Senhor tirou você do pecado, o Senhor quebrou aquela cadeia que estava prendendo você, e você, na hora, você achava que aquilo era bom. Queridos, quando Davi pecou, eu costumo dizer que pecado é gostoso. Como é, pastor? Pecado traz prazer. Davi teve prazer no pecado, mas maiores foram as consequências ruins do que o prazer de minutos, ainda que de uma hora, pecando com Batseba, que não era sua mulher. O pecado, ele nos atrai e nós gostamos dele. Nós somos atraídos por ele. E isso faz com que nós sejamos escravizados. Isso traz tristeza sobre a nossa vida. Por isso, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser resgatados. E quando isso acontece, os nossos lábios serão abertos, a nossa boca manifestará a glória do Senhor, manifestará os louvores. E aí, no verso 16 diz assim: pois não te comprases em sacrifícios. Interessante. A gente vê aqui que Davi estava na época do Velho Testamento, de sacrifício. E ele sabia que o sacrifício, naquele caso, não ia adiantar. O sacrifício de animais não ia adiantar. Ele diz, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocausto, ou seja, de ofertas queimadas. Olha a visão profética de Davi, já no Velho Testamento. E olha o que ele diz no verso 17. Sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, coração compungido, coração despedaçado e contrito, ou seja, quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. Ah, queridos, coração contrito, quebrantado, é isso que Deus quer de nós. Deus não quer pessoas altivas, orgulhosas, que se acham. Mas Deus está com aqueles que se humilham, que se quebrantam, que reconhecem os seus pecados e que deixa os seus pecados. Ele termina então dizendo: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. E é interessante que Davi aqui, ele volta a falar de sacrifícios. Mas agora, depois que ele confessou o seu pecado, depois que ele deixou o seu pecado, aí sim, Deus atende, Deus aceita o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço. A Bíblia diz assim,
Se quando fores levar a tua oferta diante de altar, no altar, te lembrar de qualquer coisa com o teu irmão, vai lá, conserta-te com ele. Ou seja, não adianta trazer ofertas e sacrifícios se nós estamos em pecado. Não adianta ir à igreja, não adianta entregar o dízimo, não adianta evangelizar, não adianta tocar no louvor, cantar, se a minha vida está em pecado. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus conhece o nosso interior. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Queridos, que essa palavra aqui nessa noite possa ter abençoado você. Que essa palavra possa ter feito você refletir. Porque essa é a intenção, de refletirmos. Sabe, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Até hoje o povo de Israel afirma que o rei Davi foi o maior rei que aquela nação teve. Mas ele não era perfeito. Vimos, não hoje a gente só comentou que, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, mas ele pisou na bola feio, como a gente falou no início dessa palavra. Mas sabe por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha sensibilidade. Ele tinha sensibilidade ao Espírito Santo. Sabe, queridos, é isso. Toda manhã, no meu momento de oração, eu peço isso a Deus, Senhor, dá-me sensibilidade, Senhor, sensibilidade para ouvir a tua voz, para seguir o teu caminho, para fazer a tua vontade, não a minha. Porque é muito perigoso eu fazer a minha vontade, caminhar do jeito que eu quero. Essa é uma oração que nós precisamos fazer. Dá-me sensibilidade. Quero ouvir a tua voz. Quero perceber qual é a direção que o Senhor está querendo para a minha vida. E quando nós estamos em pecado, a Bíblia diz, lá em Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados. Davi sentia que Deus estava se escondendo dele. Porque ele havia pecado. Mas que a semelhança de Davi, eu e você, e eu já fiz isso muitas vezes, possamos reconhecer os nossos pecados, possamos nos humilhar, possamos nos quebrantar e deixar que verdadeiramente Jesus seja o Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te agradecemos por essa palavra, Senhor, por essa meditação do Salmo 51. Quando nós meditamos nesse salmo escrito por Davi, o homem segundo o teu coração, mas que pecou. Mas o que aprendemos com Davi é que podemos pecar, mas também precisamos nos quebrantar. Precisamos nos arrepender. Não temos como continuar no pecado, numa vida de pecado. Livra-nos, Senhor, de uma vida de pecado. Oh Deus, dá-nos sensibilidade para ouvir a tua voz. Quebranta-nos, Senhor. Liberta-nos, como o texto do que nós vimos, que o Senhor resgatou a Davi do pecado. Resgata, Senhor,
a minha vida, a vida dos meus irmãos, de todo tipo de pecado. Arranca-nos, Senhor, liberta-nos. E que possamos ser homens e mulheres que possam te adorar, te bendizer, te exaltar. Usa as nossas vidas para a tua glória, para teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando, então, ao final da nossa live, do nosso culto dessa noite, dessa palavra. E queremos convidar você para, no próximo domingo, através aqui também do Facebook da Igreja Congregacional de Mococa, que você possa estar assistindo o culto no próximo domingo aqui por esse mesmo canal da Igreja Congregacional de Mococa. Sexta-feira, a nossa reunião, que estará sendo transmitida pelo Instagram. A nossa irmã Bruna vai estar dirigindo a reunião dessa sexta-feira. Perdão, da quinta-feira. Sábado, os jovens estarão dirigindo o culto, como acontece todo sábado, e eles estarão fazendo através do YouTube. Através do YouTube, né? Entre lá em Conformados, IEC Mococa, Igreja Congregacional de Mococa, Inconformado, eles têm um canal no YouTube por onde eles transmitem os cultos no dia de sábado, ok? E a minha oração, o meu desejo é que logo, logo, nós possamos estar lá no nosso templo, reunidos, para receber você que talvez nos conheceu aqui nessas lives, talvez você nunca foi lá no nosso templo, mas nesse tempo de lives, nesse tempo em que nós não estamos nos reunindo no templo, você nos conheceu, você tem nos assistido, e o meu convite especial é que você vá fazer uma visita pessoalmente assim que for liberado a oportunidade de nos reunirmos novamente, quando essa coronavírus aí foi embora, quando esse vírus foi embora e a quarentena acabar, em nome de Jesus, eu creio que está perto de acontecer isso. Amém? Então, eu quero assim fazer esse convite para que você esteja conosco na rua Carmo Taliberti, 741, bem no centro ali de Mococa, pertinho, né, do Colégio Oscar Vilares. Deus abençoe, uma boa noite e até a próxima reunião.